Olá, amigos! É muito bom continuar seguindo com esta websérie, que foi criada com a intenção de compartilhar a nossa experiência na área de fundações, especialmente na execução de estacas. Hoje abordaremos as estacas moldadas em loco. A execução desse tipo de estaca iniciou de uma forma expressiva no Brasil a partir da década de 1940, com a execução das estacas do tipo Frank, que consistem basicamente em cravar no solo um tubo metálico com a ponta fechada por uma bucha, que, na cota de projeto, é expulsa para formar uma base alargada. Com essa etapa pronta, ela é então armada e concretada, retirando-se o tubo metálico auxiliar. Nessa época, estamos falando da década de 40, também era muito comum no Brasil o uso dos tubulões, executados por meio de escavações manuais profundas. Um fato interessante na engenharia de fundações brasileira é que, poucos anos depois, ocorreu a substituição dos tubulões pelas estacas escavadas de grande diâmetro, durante a importante obra de construção da ponte Rio-Niterói, entre os anos de 1968 e 1974. Pensando na forma da sua execução, as estacas podem ser classificadas em estacas de deslocamento, que engloba principalmente as estacas cravadas, e a estaca de substituição, como as estacas escavadas. As cravadas já foram abordadas e detalhadas nos vídeos anteriores. Se você ainda não viu, se inscreva no nosso canal. E ainda podemos ter uma terceira classificação, que são as estacas moldadas em loco, porém sem deslocamento, como as estacas do tipo raiz. Isso se deve pelo fato dela ser moldada em loco, mas com pouca remoção de material, de solo, durante a sua execução. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre esse tipo de estaca. Mesmo sendo de pequeno diâmetro, normalmente de 100 a 500 milímetros, a aplicação da estaca raiz é ampla e abrange obras de médio a grande porte. Não apenas pela capacidade de carga elevada que elas absorvem, mas também por ser possível executá-las com inclinação expressiva, o que aumenta ainda mais o ganho de carga, tornando a solução muito interessante para as obras de pontes, viadutos e linhas de transmissão. A capacidade de carga é proporcionada basicamente pelo atrito lateral, quando elas são executadas em solo. Mas em projetos específicos, a resistência de ponta pode ser incorporada, embutindo-se a estaca em rocha. O equipamento utilizado na sua execução é de pequeno porte, se comparado aos equipamentos de outros tipos de estaca que proporcionam capacidade de carga semelhante. Isso faz com que seja possível alcançar locais de difícil acesso. Esta característica, unida à possibilidade de se atravessar matacões ou até mesmo concreto, torna a solução versátil para reforço de fundação ou para expansões em locais confinados, como as obras industriais. Por serem revestidas no trecho em solo, podem ser executadas abaixo do nível do lençol freático e em qualquer tipo de solo ou rocha, apenas se adequando às ferramentas de perfuração, conforme as características geotécnicas do local da obra. A execução da estaca raiz começa pela perfuração do solo superficial, pelo processo rotativo, com o sistema de limpeza por circulação direta, que utiliza um revestimento rosqueável, integral e recuperável, por onde é inserida a água na parte superior do tubo, que, ao retornar à superfície, trará consigo os detritos da perfuração, pelo espaço anelar, formado entre o solo e o revestimento.
Na ponta do revestimento, instala-se uma coroa de perfuração, também conhecida como sapata, cujo formato para a saída d'água e a natureza do material de fabricação corresponde ao tipo de solo e à sua resistência ao avanço da ferramenta perfurante. Para efeito de acompanhamento de obra, todo o trecho alcançado por esse processo é também conhecido como material de primeira categoria. Para se avançar em solos mais resistentes, compostos por materiais de segunda categoria, utiliza-se uma broca de 3 asas, ou também conhecido como tricone, que é acoplado ao conjunto de hastes de perfuração, que permitirá que o tubo de revestimento continue também avançando até a cota de paralisação da estaca. Já nos casos em que o projeto prevê a penetração do elemento rochoso, ocorre a redução do diâmetro e a perfuração se dá, geralmente, pelo processo rotopercussivo, com sistema de limpeza por circulação direta, com o uso de ar comprimido para acionar o sistema de impacto, chamado martelo, e expulsar os detritos pelo espaço anelar entre a rocha e esse elemento que é o martelo, sendo o trecho em rocha denominado de material de terceira categoria. A armadura da estaca raiz, ela é sempre integral e é inserida imediatamente após a perfuração final da estaca, interiormente ao tubo de revestimento. Inicia-se, então, o processo de injeção da argamassa, sempre de forma ascendente, com auxílio de uma tubulação especial. O consumo de cimento é de cerca de 600 kg por metro cúbico. No final da injeção, é retirado o tubo de revestimento e finalizado a estaca. Um aspecto importante das estacas raiz é que o seu diâmetro acabado ou nominal é diferente do diâmetro do tubo de revestimento, pois o processo da utilização da água durante a perfuração e a injeção pressurizada da argamassa gera um alargamento e aumento do diâmetro teórico por sobreconsumo. Como exemplo, para a execução de uma estaca de diâmetro 410 milímetros, usaremos um tubo de revestimento com diâmetro externo de 355 milímetros. Uma outra particularidade do processo executivo é a possibilidade da telescopagem, que representa a redução do diâmetro da estaca para avançar além do limite do revestimento, como para penetrar na rocha ou para atravessar um obstáculo como um matacão ou um trecho de concreto. Em algumas situações, pode ocorrer mais de uma redução, e caso já se saiba antecipadamente dessa necessidade, o diâmetro inicial deverá ser 2 sequências maiores que o diâmetro final da estaca. Claro que com toda essa versatilidade, o uso da estaca raiz combinado aos outros tipos de fundação pode aumentar em muito as possibilidades na busca da melhor solução técnica e financeira para a obra em questão. Uma dessas possibilidades é a execução de estaca raiz como um pino em rocha, além da cota de apoio de uma estaca pré-moldada de concreto, adensada por vibração. O espaço vazado do elemento pré-moldado serve como guia para a execução da estaca raiz em rocha. Uma outra possibilidade é executar vários pinos em rocha por dentro de uma camisa metálica. Nesse caso, após a cravação da camisa, instala-se uma armadura com tubos de espera, que após a concretagem da camisa, servem como guias para a execução da estaca raiz. Vamos encerrando esse nosso encontro por aqui.
onde abordamos um tipo de estaca muito versátil e importante para a engenharia de fundações. Agradecemos pelo seu acesso e não esqueça de curtir e nos seguir nas redes sociais para acompanhar nossos próximos encontros. Até mais!